Olá, amigos! Num dos meus vídeos antigos, chamado Como Ser Feliz, 3 regras principais para a felicidade, uma das regras era aceitar o simples facto de que não existe justiça absoluta na natureza, que a justiça é sempre relativa. Em qualquer caso, a justiça para todos não pode ser alcançada num momento específico. Esta afirmação pareceu controversa a muitos, porque à primeira vista, que disparate! Quero discordar disto. Claro que a justiça existe e encontra-se constantemente nas nossas vidas. A justiça triunfa muitas vezes, foi-nos ensinado isso durante toda a nossa vida. Mas será que isso é realmente verdade? Amigos, tentarei voltar a este tópico mais uma vez e refletir um pouco. A justiça como conceito e objetivo certo, existe, mas, por norma, só no final de qualquer história, no final da vida, como o coroamento do equilíbrio natural. Neste sentido, o mundo é justo e injusto ao mesmo tempo. Em qualquer momento, qualquer declaração sobre a justiça é meramente um juízo de valor subjetivo. O ponto de vista de uma pessoa ou grupo de pessoas em relação aos outros. Já dei um exemplo de competição na vida selvagem. A lebre e o lobo que o alcançaram e o comeram. Do ponto de vista da lebre, ocorreu uma injustiça flagrante e perdeu a vida, mas do ponto de vista do lobo, tudo aconteceu de forma bastante justa, ele saciou-se e alimentou as suas crias. Na natureza, os seres vivos competem por recursos. Não nos podemos esquecer que os humanos e a nossa espécie chamada de Homo sapiens também fazem parte da natureza. Por que é tão importante lembrar isso? Quando nos esquecemos que o homem faz parte da natureza, que o homem é essencialmente uma espécie entre outros animais, então somos tomados pela vaidade, começamos a viver sem consideração pela natureza, pelo meio ambiente, exploramos e tratamos as plantas, os outros animais e os micro-organismos com desdém, poluímos e destruímos-nos uns aos outros. Pensamos que estamos a ascender, mas na verdade, ao negar a biologia em nós próprios, estamos apenas cheios de vaidade e autoadmiração. Quaisquer guerras, desastres provocados pelo homem e derramamento de sangue são o resultado desta exaltação artificial imposta do homem sobre a natureza, do isolamento das realidades terrenas, do fascínio do homem pelo seu próprio tipo de escolha. Então, será este mundo justo? Claro que não. Poderá objetar, mas há fenômenos que, à primeira vista, são 100% verdadeiros. Por exemplo, o facto de, neste momento, cada um de nós estar sentado na nossa casa quentinha e acolhedora, bem alimentado e feliz, isso é certamente justo. Isso é verdade, claro. Mas apenas do seu ponto de vista. Existem outras pessoas, outras criaturas, que considerarão algo completamente diferente como justo. Para aquecer a sua casa agora mesmo, alimentá-lo, muitos animais sofreram e sofrerão. Muitos deles foram mesmo mortos, morreram devido às consequências do desenvolvimento provocado pelo homem, da poluição inclusive para lhe dar esta oportunidade de se sentar e desfrutar da vida agora. Se comeu um frango e achou justo, então não se esqueça que se esqueceu de perguntar ao próprio frango sobre justiça. E isto significa que não existe uma opinião ideal, nem absoluta sobre este assunto. Para vos fazer roupas, móveis e utensílios domésticos, tivemos de cortar árvores e algumas plantas, poluir a atmosfera e pelo menos milhares de animais e bilhões de micro-organismos. As formas mais simples de vida morreram. O facto de não terem um cérebro tão desenvolvido como o vosso, Homo sapiens, é justo ou não? Não lhe quero incutir qualquer sentimento de culpa por comer frango. Este exemplo mostra simplesmente que não existe uma justiça absoluta que seja igual para todos os seres vivos que nos rodeiam. Mesmo que nos pareça inequivocamente justo na sua essência, justo apenas para um número limitado de indivíduos, e não existe justiça absoluta na natureza. Será justo que algumas pessoas fiquem doentes e morram antes mesmo de chegarem à velhice, enquanto outras têm uma genética mais avançada e uma imunidade mais forte? Do ponto de vista da mais elevada justiça natural, ela é certamente justa, tal como a própria morte é justa, mas durante a vida, num momento específico, é impossível alcançar essa mesma justiça uniforme para todos. Uns nascem doentes, outros saudáveis, uns ricos, outros pobres.
Alguns tiveram a sorte de nascer na família de um professor, enquanto outros nasceram na família de um pastor, na família de um simples trabalhador ou até mesmo na família de um mendigo. Alguns nasceram na rica e bem alimentada Suíça, enquanto outros nasceram no norte do Sudão. E nenhuma destas pessoas teve uma distribuição justa de oportunidades desde o início. Ou então, tome e considere qualquer exemplo da medicina. Uma criança nasce com uma malformação congênita grave, digamos, uma bexiga incompletamente desenvolvida, com uma patologia que não foi detectada por ecografia antes do nascimento. Quando, mesmo após operações bem-sucedidas, há uma grande probabilidade de essa criança permanecer incapacitada para o resto da vida. Diga-me, isto é justo ou não? Quem é o culpado por isto e vale a pena procurar a culpa de alguém? Algumas pessoas geralmente interessadas em religião gostam de explicar isto, por exemplo, dizendo que a criança paga pelos pecados dos seus antepassados. Mas, desculpem-me, que pecados? Uma criança inocente. E por que é que isso é considerado justo? Afinal, uma pessoa não deveria sofrer e pagar pelos pecados de algumas pessoas desconhecidas que viveram muito antes de ela nascer. Ou um exemplo de qualquer doença infecciosa grave, por exemplo a Covid-19. Lembre-se, não foi há muito tempo. Uma pessoa teve sorte, adoeceu de forma assintomática ou branda e sobreviveu, porque tinha um sistema imunitário mais forte. E outro, por exemplo, o seu amigo ou familiar, morreu de pneumonia e outras complicações graves após sofrimento prolongado na unidade de cuidados intensivos. Pense, há alguma justiça nisso? Claro que não. Porque a justiça não existe na natureza e não pode existir. Muitas pessoas são muito inclinadas a falar sobre justiça, mas muitas vezes isso é apenas conversa fiada, demagogia, atirar poeira para os olhos, uma vez que qualquer pessoa razoável compreende que é impossível alcançar a justiça para todos. Isto simplesmente contradiz a natureza humana e a própria natureza em geral. O desejo de justiça é apenas um efeito colateral peculiar da nossa psique, um sinal do desenvolvimento do nosso cérebro e dos nossos processos mentais. Os grandes pensadores da antiguidade, Tommaso Campanella e Thomas More, bem como muitos dos seus seguidores, sempre tentaram e continuam a tentar criar uma espécie de cidade do sol, uma sociedade de perfeição e prosperidade, onde todos cuidarão uns dos outros, colocando os seus próprios interesses abaixo dos da sociedade, mas a biologia e a natureza humana impedem sempre que estas ideias utópicas se tornem realidade na prática. Na prática, nada foi realizado até agora, excepto o capitalismo odiado por muitos. O facto de que para qualquer pessoa o estado em que a própria camisola está mais próxima do corpo é natural é um dado adquirido na natureza e é muito fácil provar esse dado. Utilizando um exemplo simples do cotidiano. Amigos, imaginem que estão a ouvir as notícias na TV ou na rádio, a ler as notícias, e eles relatam que algures um avião caiu com centenas de passageiros inocentes a bordo, muitos dos quais são crianças. O que sente neste momento? Uma pessoa normal experimenta, geralmente, um sentimento de profunda amargura e simpatia. É doloroso até imaginar como morreram estas pessoas inocentes, crianças e idosos. Talvez esta notícia o faça sentir-se triste durante várias horas depois de ver este programa de TV, de ler esta notícia. Ou mesmo ao longo do dia, perderá a vontade de se divertir e de continuar as suas atividades diárias. Mas no dia seguinte esquecerá gradualmente esta notícia, alguém a esquecerá em poucas horas, e a sua vida continuará como antes. Agora imagine por um momento que seus entes queridos e familiares eram passageiros naquele avião, os seus filhos, ou a sua mãe e o seu pai. Será capaz de esquecer este acontecimento em apenas algumas horas? Muito provavelmente, irá recordar este dia trágico para o resto da sua vida. E este exemplo mostra notavelmente que, para uma pessoa, o privado será sempre objetivamente mais importante do que o público. Os seus interesses pessoais são mais importantes que os públicos. A sua camisola estará sempre mais próxima do seu corpo. Isto é simplesmente um facto da natureza, é estúpido argumentar contra. É desagradável perceber isto, especialmente para pessoas com uma mundividência mitológica ou religiosa, mas é verdade.
A sua indignação com estas palavras sobre a falta de justiça é completamente compreensível e até justificada em certo sentido. Afinal, é muito difícil para uma pessoa reconhecer a presença de uma componente biológica natural, uma vez que ao longo da história da humanidade lutamos por elevados ideais morais, tentamos com todas as nossas forças esquecer, varrer para debaixo do tapete as nossas origens animais. Mas pergunte-se, a que médico irá para se tratar, a quem confiará a sua inestimável saúde? Para alguém que estudou bem biologia na escola e sabe que o Homo sapiens pertence à ordem dos primatas, à família dos hominídeos, à classe dos mamíferos, ao tipo dos cordados e ao reino dos animais. Ou preferia ser tratado por um xamã, um médico falhado que não estudou biologia na escola e nega, por exemplo, anatomia, fisiologia e outras ciências, ignora tudo que é científico e vive em auto-engano. Geralmente não é claro como é que tal médico passou nos exames e entrou numa faculdade de medicina, passou em todas as etapas da certificação, se não conhece as verdades simples da ciência básica, biologia. A resposta é óbvia. Os médicos que não aceitam considerar os humanos como animais deveriam, em teoria, ser despojados dos seus diplomas e enviados para refazer o exame de biologia na escola. Amigos, a justiça no sentido absoluto não existe nem nunca existiu na natureza. É sempre relativo, e a justiça natural absoluta virá, repito, apenas no final de qualquer história, mais frequentemente no final da vida de uma pessoa. Ou seja, por um lado, o mundo é injusto, mas por outro lado, se olharmos para os fenômenos e acontecimentos de forma imparcial e isenta, então, pelo contrário, é justo. O lobo morrerá um dia, e o seu corpo tornar-se-á um viveiro de micro-organismos decompositores. Os produtores e os consumidores iniciarão o seu trabalho. Crescerá nova erva jovem, que será comida pelas mesmas lebres, ou pelos descendentes dessas lebres, que o lobo adorava comer durante a sua vida. A justiça prevalecerá sempre, mas é preciso ter paciência e esperar por ela. Esperar e suportar. Uma vez senti um certo ressentimento porque um chefe idoso, um grupo de idosos, devido ao seu conservadorismo excessivo, não confiaram em mim para o trabalho para o qual estava preparado e que me parecia progressivo. Naquele momento de ressentimento e raiva, uma sensação de injustiça, lembrei-me das sábias palavras do meu colega, que disse, só precisas de sobreviver a todos eles. Apenas sobreviver. Sê paciente. Então eu fiz e logo tudo o que eu queria foi alcançado. Se um sentimento de ressentimento, injustiça contra si tolda da sua mente e você quer vingar-se, punir o ofensor, então às vezes é útil apenas esperar. Apenas sobreviver ao seu ofensor. Há uma sabedoria oriental especial nisto, não reaja com agressão, mas aprenda a esperar até que o corpo do seu inimigo passe flutuando. Um sentimento de injustiça muitas vezes dá origem a um sentimento infundado de inveja, isto é, sofrimento pelo sucesso de outra pessoa. Parece-nos injusto que um zelador, que acorda às 5 ou 6 da manhã para limpar neve, trabalhe muito mais e com mais intensidade do que um trabalhador de escritório. O trabalho de um zelador é físico e muito mais longo do que, por exemplo, um especialista em informática que dorme até às 9 e 10 da manhã, toma café e trabalha intensamente em frente ao computador durante 3 a 4 horas por dia, enquanto recebe uma recompensa dezenas ou centenas de vezes maior do que um simples trabalhador. Mas, amigos, quem vos disse que existe uma única justiça na natureza? Há competição na natureza, há um desejo irresistível de qualquer ser vivo de obter o que deseja com o mínimo de esforço e despesa. Por exemplo, pegamos num grupo de chimpanzés e começamos a observá-los atentamente. Após algum tempo de observação, vamos reparar que aparecerão no grupo representantes mais bem-sucedidos, que não só têm mais força física do que os outros, mas também aqueles que aprenderam algo que os outros não conseguem fazer. Por exemplo, partir nozes com uma pedra. Aqueles indivíduos chimpanzés que eram mais astutos, que observavam como os indivíduos mais inteligentes o faziam com uma pedra e começavam a copiar, também seriam bem-sucedidos. Aqueles que simplesmente roubavam nozes descascadas, ou seja, essencialmente vigaristas, também não passavam fome. Aqueles que ganharam a confiança de indivíduos que sabiam partir nozes com uma pedra. Ou seja, por exemplo,
a fêmea que primeiro decidiu acasalar com um chimpanzé macho que aprendeu a partir nozes, também não passará fome, pois, pelo seu abraço caloroso e disponibilidade para acasalar, o macho irá recompensá-la generosamente com nozes. Assim, apenas os macacos teimosos que tentam persistentemente partir nozes, por exemplo, com um pau, e não com uma pedra, permanecerão com fome. Escolherão erradamente a ferramenta errada, porque, embora um pedaço de madeira possa parecer prático à primeira vista, não é muito adequado para partir nozes, a madeira é demasiado mole. E o macaco que rouba ou simplesmente espia e copia a experiência de outra pessoa sobreviverá e terá sucesso. A flexibilidade, a capacidade de fazer qualquer coisa em prol do lucro, é incentivada na natureza. E, claro, a injustiça que nos parece a todos, quando algum oligarca convencional, uma pessoa rica, tem um capital milhões e bilhões de vezes superior ao rendimento de um simples trabalhador, é mais uma prova de que não há justiça na natureza num dado momento e nunca houve. A justiça máxima, repito, só é possível no final de qualquer história. Todos os seres vivos estão destinados a morrer, e a justiça biológica máxima está no plano da filosofia. Se estiver obcecado em lutar contra a injustiça, ficará para sempre insatisfeito com as outras pessoas e com o mundo em geral. Esta é uma posição destrutiva, autodestrutiva, até do ponto de vista psicológico. Se julga, critica, expressa insatisfação constantemente, então as outras pessoas comportar-se-ão exatamente da mesma forma consigo. Conhece aquelas pessoas que murmuram constantemente dia após dia, ó, que mau país, que mau governo. Ao mesmo tempo, estas pessoas muitas vezes nem sequer tentam melhorar o mundo à sua volta, uma vez que toda a sua energia é gasta em críticas e emoções. As emoções são um acontecimento que exige muita energia e força. Note-se que uma pessoa que luta pela justiça, tal como a entende, é geralmente muito dura com as outras pessoas, mas também é rigorosa consigo própria. Sem sequer se aperceber, exige perfeição do mundo, das pessoas e de si próprio também. Mas esta é uma posição completamente anti-humana. As pessoas perfeitas não existem, e exigir a perfeição de si próprio e dos outros é simplesmente ser cruel consigo próprio e com os outros. Uma pessoa com um elevado sentido de justiça transforma-se num verdadeiro sofredor. Vê o mundo a preto e branco, expõe sempre todos, traz-nos à luz, e só faz inimigos para si própria. Surge um paradoxo interessante. Uma pessoa luta pela justiça, pelo bem dos outros, para que o mundo se torne um lugar melhor, mas ao fazê-lo cria uma armadilha para si própria, condições de vida cada vez mais insuportáveis. Tornar-se um eterno combatente pela justiça significa, muitas vezes, tornar-se uma pessoa irritada, amargurada e biliosa. A vida de um rebelde, de um combatente pela justiça, de um revolucionário, é sempre cheia de dificuldades e sofrimentos. Por outro lado, sem sofrimento, é claro, é impossível alcançar o progresso necessário. Amigos, não me interpretem mal, não estou de forma alguma a pedir a ninguém para seguir o fluxo ou lutar pela justiça local em certos assuntos do dia a dia, antes pelo contrário. O desejo de justiça é uma necessidade natural do nosso cérebro desenvolvido e um desejo ativo de melhorar a vida. Isto é, naturalmente, um benefício útil e conduz ao progresso, ao desenvolvimento. Mas servir as outras pessoas, a própria causa, está é a implementação ativa dos princípios de justiça, formulados pela humanidade ao longo de muitos anos. Mas, claro, tudo precisa de ser com moderação. Como disse o filósofo e escritor francês Albert Camus, vou citá-lo, uma longa luta pela justiça consome o amor que a gerou. Estes são os meus pensamentos, amigos. Espero que pense em tudo o que foi dito. Quando tiver outro problema na vida, não cairá em desespero nem atacará agressivamente outras pessoas. Aliás, a agressividade é típica dos animais. Simplesmente lembrar-se-á deste vídeo, lembrar-se-á do sábio pensamento de que não existe uma justiça única para todos na natureza, o que significa que precisa de analisar os seus erros, tendo-os evitado no futuro, seguir em frente. O mundo não gira à nossa volta, não somos o centro da Terra. Amor, filantropia, atitude de cuidado com a natureza, este é o verdadeiro benfeitor, e não a luta pela justiça e, especialmente, não conversas vazias sobre essa mesma justiça.
estou a despedir-me de você. Peço-lhe que suporte todas as dificuldades da vida com coragem, como fez, por exemplo, Forrest Gump, um homem muito sábio embora, de acordo com o enredo do filme, fosse débil mental. No filme Forrest disse uma frase brilhante: às vezes, merda acontece. De facto, merda acontece. Às vezes, não existe uma justiça absoluta única e a nossa felicidade e o nosso futuro dependem apenas do nosso trabalho e atitude perante os problemas. Subscreva este canal. Obrigado pela atenção e adeus.